com vocês? Começando mais um vídeo de cara lavada pra gente fazer aquele maqui e fala. E como vocês viram aí no título desse vídeo, super temático, gente. Eu peguei umas fotos aqui antigas pra gente reproduzir a minha make de balada, que era igual de muitas pessoas, que é aquela coisa preto e branco, né? Não tinha muito esfumado. E aí vai ser um mix que eu tava olhando as fotos aqui, que eu vou mencionar de coisas antes, mas é porque antes era o quê? Um pó, um preto. Eu não tenho nada daquela época, com os primórdios, assim, do YouTube, que eu comecei a seguir. Gente, tinha no Brasil, acho que era Alice Salazar e Camila Coelho. Eu já fiz um vídeo falando dessa época, mais ou menos, dos produtos, mas hoje o foco vai ser reproduzir a make clássica de balada. Inclusive, eu vou ressuscitar isso aqui, que eu fiquei apegada. Desde que acabaram com o Back to MAC, e eu já tinha alguns produtos que eu ficava com dó de levar lá, porque, assim, foram grandes conquistas para uma pessoa que gosta de maquiagem, porque, gente, até eu ir para os Estados Unidos em 2010, que eu fiz intercâmbio, eu só tinha acesso a Natura e Avon, entendeu? E aquelas makezinhas, assim, às vezes tinha uma de umas marcas que vendia na Renner, que eu nem lembro qual marca era. Então, assim, quando eu comecei a ter um acessozinho, assim, melhorzinho, e comprei os produtos, eles têm um apeguinho sentimental, sabe? Então, alguns aqui, eu vou só mencionar. O batom eu vou usar, porque eu não tenho medo de ser feliz. Tem um blush aqui, que tem história. Enfim, e aí eu queria agradecer já e dedicar esse vídeo à Ludmilla. Muito obrigada, seguidora aqui, aluna minha do curso, que me deu essa paleta aqui, gente. Eu comentei com vocês que eu arrependi, eu tinha essa paleta, já mencionei em vídeos, eu joguei ela fora. E aí ela me deu, porque ela não usava, e eu falei, gente, eu queria tanto essa paleta pra gravar um vídeo, pra recriar essas makes. E aí eu vi um vídeo da Mariana Sampaio refazendo, né, a make dela de antigamente, que era mais ou menos a mesma coisa, né, que todo mundo fazia, era um padrão, graças a Deus, todo mundo feio igual no preto e branco, batom snob. E eu falei, gente, eu quero muito gravar esse vídeo e eu acho que vai ser divertido. Deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou dessa ideia, se você também é dessa época, se te bateu aí uma nostalgia, o que é da sua época, assim, de adolescência, barra quando você fez 18 anos que você saía, a maquiagem que você usava, o que é a sua nostalgia que você olha assim, e o que você olha nas suas fotos de antigamente e você dá graças a Deus que a qualidade das fotos eram horríveis. Vocês vão ver aqui os prints, as fotos que eu vou colocar. Então vamos lá começar, gente. Não tinha muito uma preparação de pele, assim, antigamente, né? Mal existia base. Eu lembro que quando eu comecei a passar maquiagem era pó. E aí eu não tinha estúdio fixo não, tá, gente? Eu até tenho aqui, isso aqui, ó, que tem história, aí vocês vão ver aí nas fotos. Eu não lembro, assim, eu sempre saí desde novinha, gente. Eu era bem precoce porque eu tinha primas mais velhas, e aí meus pais deixavam sair com minhas primas. Minha amiga tinha uma irmã mais velha, e aí tinha um grupo de irmãs mais velhas, e como você tá com a irmã mais velha, que é uma pessoa responsável ali, Raíssa, inclusive... a irmã mais velha cuida, então assim, eu sempre gostei muito de sair, ia pros axés, eu sempre gostei, gente, de dançar, sair e tal. E aí naquela época eu lembro que era mais um pó na cara. Uma coisa que eu sempre usei, que vocês, vou até pôr uma foto aqui do Sandy Júnior, é delineado gatinho. Desde a Jade, o clone 2002, foi uma coisa assim que eu amei. Minha mãe fazia quando eu era mais nova, porque eu comecei a fazer aula de dança do ventre. E aí depois, quando eu fui crescendo, foi uma das coisas que eu sempre pratiquei a fazer. Mas era um puxadinho meio assim. Eu aprendi a fazer delineado depois com Camila Coelho e Jaclyn Hill, que inclusive é a das paletas famosas, que muitas maquiadoras têm junto com a Morphe, nem sabe quem é Jaclyn Hill. Nos primórdios do YouTube eu seguia mais, principalmente Camila Coelho, que vai ter várias coisas aqui que eu vou mencionar pra vocês, que é daí uma época o quê? 2012, deve ser, por aí, que é a maioria dessas fotos que eu tenho, né, que eu achei, pedi pra um amigo meu que é ótimo de tirar fotos do fundo do baú pra me mandar algumas. E é isso, gente. Eu vou usar o The Professional aqui, que eu tenho mini, porque foi assim, a primeira vez que eu descobri primer. Isso aqui foi um desejo muito grande na minha vida. Isso aqui marcou uma era. Quando isso aqui acabar, eu acho que eu vou guardar essa embalagem, porque eu vi a Camila Coelho usar e eu ficava assim, doida pra ter um, sabe? Eu lembro que eu consegui comprar o meu primeiro numa lojinha, assim, que pessoas que iam pra fora e vendia, sabe? Revendia. Antes mesmo de eu ir pros Estados Unidos, que eu morei nos Estados Unidos em 2010, 2011. Eu fiz um ano do ensino médio lá. E aí depois eu só fui voltar nos Estados Unidos em 2017. Ou seja, nesse meio tempo aí da faculdade, era só no desejo que a gente ficava vendo as makes aí.
e os vídeos, tá? E aí vou contar um pouco pra vocês, né, dessa parte, assim, contextualizando com o universo de maquiagem. Gente, eu não vou usar por motivos de pra lá de vencido, e base é uma coisa assim, gente, que eu tenho que tomar muito cuidado. Não passa coisa vencida na sua pele. Olha isso aqui. Gente, mas eu fui ter uma Estúdio Fix depois de, assim, quando eu comecei a dar monitoria na faculdade, que eu tinha o meu dinheirinho, que eu lembro que uma das lojas que eu fui foi na MAC. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu não comprei a base, tá? Eu comprei o pó, blush e lápis também. Comprei umas coisas assim, porque lá já era mais acessível, o dólar a menos de R$2, era uma coisa incrível. Mas enfim, eu fui ter acesso a essa base aqui depois de muito tempo. E aí eu vou contar pra vocês uma dificuldade aí que eu tinha muito quando eu ia na MAC, que pra vocês verem que a gente não tinha muito conhecimento, a gente ainda tá evoluindo, e como eram as coisas. O que eu tenho que mais vai se aproximar a esse tipo de base era o quê? Mate, alta cobertura, reboco. Além disso daqui, era a famosa Time Rise da Mary Kay. E assim, antes disso, tinha a Avon e a Natura, mas eu não me lembro de nenhuma base famosa, assim, da Natura e da Avon. Era mais pó mesmo, não era assim... Não tinha uma coisa assim meio famosa. Você tacava aquele pó na cara e era isso aí. Tanto que vocês vão ver nas fotos que eu coloquei. Várias fotos estouradas no flash. Aquele Gasparzinho, aquela coisa assim. Eu acho que a cor 2 vai ficar melhor em mim no momento. Se precisar eu misturo com um pouquinho da 4. E assim, não tinha blindagem, não tinha glow. Vocês vão ver que a partir do momento que eu consegui comprar um Soft and Gentle, eu virei a rainha do glow, mas ainda assim era tudo mate. De brilho era só o Soft and Gentle, que foi uma das minhas primeiras e principais aquisições, assim, felizes na vida com o dinheiro da monitoria que eu comecei a ter. E aí eu fiz um potinho aqui com os pincéis que eu tinha antigamente, um só pra comparar aqui pra vocês. Porque, gente, não tinha muita opção de pincel, né, gente? Era uma coisa assim meio triste. E aí eu tava tentando lembrar aqui. Era o pincel língua de gato? Esse eu tenho certeza que eu nunca gostei pra base. Era uma coisa assim meio com dedo e esponjinha, só que era esponja que vinha no próprio produto. Tipo isso daqui, né? Era aquelas esponjas bem mequetrefe. Eu não sei se a esponja que vem na Estúdio Fix ainda tá. Não, é outra, é o da Paiô que tá aqui. Ainda tá aqui. Era a própria esponja, o próprio pincel, que inclusive os de olho, lembra isso aqui? Vocês lembram? Era isso que a gente tinha. A gente não tinha muita coisa pra trabalhar não, tá? E aí era bem isso, gente, uma textura mais grossa. Lembrando que eu gosto dessa base, é uma base boa pra quem gosta de alta cobertura, só que não é o meu estilo de base, por isso que eu, né, pra quem gosta de alta cobertura, uma base mais cobre tudo, bem sequinha, vai gostar dessa base. Inclusive eu usei bastante ela, vocês lembram? Quando eu tava precisando de alta cobertura no colo. E aí eu vou usar esse pincel aqui, porque eu lembro de um pincel aleatório que eu comprei nessas lojinhas. Sabe essas lojinhas que as blogueiras indicavam? De maquiagem? Era um pincel sem marca, sem nada, que imitava a Sigma. O Kabuki da Sigma, que era parecido com isso aqui. Foi o primeiro que eu cheguei a ter. Porque uma coisa eu lembro, eu sempre detestei esse pincel aqui. Sempre detestei esse pincel, eu não usava ele pra aplicar base. Quando eu comecei a usar a base, eu lembro que o meu sonho era um pincel desse. Então eu comprei um mequetrefe, no qual ele já estragou, já joguei fora. Eu lembro que ele inclusive tinha um cabo rosa, isso eu lembro. E ele era um pouquinho menor que esse, sabe? Mas era tipo uma imitação da Sigma. Eu não vou lembrar o nome da lojinha, mas vocês lembram dessa época? Aí tinham lojinhas X que as blogueiras indicavam, que a Camila Coelho indicava aqui no Brasil. E era o que tinha pra hoje, assim, que vendia o jumbo da NYX, que vendia essas makezinhas, né? Alguém ia lá, comprava, trazia e vendia naquela gambiarra. E aí, gente, vai ser uma reprodução, porque, obviamente, e eu vou ser fiel aos pincéis também, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou usar o que eu tinha, que eu lembro que eu tinha. E o que eu não tinha, eu peguei um pincel extremamente igual, que eu vou falar pra vocês, que ele lembra muito um da Avon. Que eu tinha, ó. Então o negócio era assim. Não lembro se eu já esfumava pro pescoço ou não. Nas fotos, como a qualidade é ruim, passou batido. Agora a gente não tem mais essa de que não vai dar pra ver na foto, vai dar pra ver sim. Dá pra ver todos os seus poros, então assim... Era isso aqui, gente. E eu lembro que eu aprendi a passar a base, assim, uma quantidade ok com Camila Coelho e Jaclyn Hill, porque antes era tipo uma gota e espalhava no rosto inteiro. E dá pra ver que as fotos, quando eu era novinha, não dá muito pra ver, né, gente? Além da qualidade, porque quase não tinha base. Mas também não precisava, porque a pele era jovem, a pele era boa. De corretivo, o único que me vem à memória, que eu tenho até hoje, assim, mas esse é o segundo que eu tenho, é esse potinho aqui. Eu lembro de todos os tutoriais da Camila Coelho, retocando ele, passando ele aqui abaixo dos olhos. O meu, inclusive, é na cor NW25, ó. E o que eu ia falar com vocês da MAC era o seguinte...
Quando eu fui comprar minha primeiro Studio Fix e quando eu fui comprar o pó, eu lembro, gente, eu ia em loja, tinha gente que falava que eu era NW25, tinha gente que falava que eu era NC30. Era assim, os mais comuns, eu fui em várias lojas nos Estados Unidos também, era NC30 e NW25. Era aquela coisa assim, porque eu não sou nem quente nem frio, que é o que a gente sabia até então, quando começou essa divisão de subtons. Então, cada loja que eu ia, cada vendedora me falava um troço diferente. E aí, nessa época, gente, as NCs eram muito amareladas e as NW muito rosadas. Então, não era... E realmente, nenhuma das duas ficava bom. Assim, né? Não ficava tão esquisito, porque todo mundo ficava meio amarelo, assim, sabe? Então, era o que tinha pra hoje. E aí, gente, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é réplica, vulgo fake, da Sigma, que eu ganhei de brinde nessa lojinha do pincel. O de base foi de arrasta, gente, porque ele se descolou inteiro. Esse aqui ainda tá vivo, firme e forte, continuo usando porque é um pincel muito bom. Vocês lembram desses pincelzinhos da Sigma? E aí eu lembro que era o que eu usava pra usar esse corretivo aqui, tá? E aí eu comecei a usar esse corretivo, se não me engano, 2013, 2012, 2013. Esse aqui, gente, eu não sei nem como é que vai estar a cor. Eu lembro que eu uso ele pontual pra corrigir. Não vai dar aquele efeito iluminado, mas também não tinha essa coisa muito de iluminar desse jeito, não, sabe? Eu lembro que o que eu aprendi a fazer o efeito iluminado de corretivo foi com a Jaclyn Hill, que usava, inclusive, o de vidrinho da MAC. Esqueci o nome dele, Prolongwear, se não me engano, era isso. Mas aquele lá eu não tenho mais, eu cheguei a comprar ele, eu tinha, inclusive eu gostava mais do que esse, porém ele era muito pesado, assim. Mas na época, gente, era tudo pesado, né? Fazer o quê? E aí eu não sei se descia pra cá ou não, aí eu já tô com as minhas manias de agora, né, gente? Mas vou aplicar ele aqui e de fato dá uma super diferença, né? Porque pelo menos já neutraliza. Agora, só esfumar com ele aqui, não sei não, vou usar ele pra preparar a pálpebra, porque... eu não lembro direito o que eu usava, se eu preparava a pálpebra naquele momento, naquela altura da vida. Ah, eu lembro que também a Camila Coelho começou a introduzir o Paint Pot. Mas o Paint Pot foi uma aquisição, assim, muito depois que eu fui ter na minha vida. Naquela época eu tenho certeza que eu não tinha. Eu acho que era o corretivo mesmo, sabe? Se preparava, porque como eu falei pra vocês, tô tentando lembrar aqui o que eu fazia e olhando pelas fotos o que tava pegando ali. E era só nessa região aqui abaixo do olho, tá, gente? Assim, como eu falei pra vocês, não tinha muito um iluminar, aqueles pontos, assim, eu fui aprender isso depois. Nessas minhas maquiagens, claramente a gente pode ver que não tinha isso não. Gente, eu tô com muita dificuldade com esse pincel minúsculo aqui. Tá complicado, eu tô precisando dar uma espalhada a mais. Oh, meu Deus. Vou vir com o dedo aqui pra dar um acabamento, porque esse pincel tá demorando muito. E eu acho que a gente saía na época sem muito acabamento mesmo, né? Era isso aqui que tinha, e fim. E aí agora vamos para o meu maior medo, mas era assim, eu lembro que isso aqui a gente usou durante anos, a gente achava que isso era pó, mas é base em pó. Studio Fix, isso aqui é relíquia, eu ainda tenho. Esse meu, por exemplo, é na cor C4. As bases, essa aqui é na NW25, essa aqui é na NC25, mas eu lembro que muita gente falou que me falava a cor NC30, mas não tenho mais aquela. E aí, gente, de pincel eu vou usar, não vou usar esse aqui que tá aqui embaixo não, porque como eu falei pra vocês, isso aqui é uma necessaire que tá guardada dentro de caixa, essa make que eu nem uso, eu vou usar nesse vídeo, com fé em Deus. E aí eu vou vir com essa esponja que é um pouco mais fofa, mas é o que mais imita, né, a que vinha. E a gente passava o pó na cara inteira, gente. Era uma coisa meio assim, vinha com pó, meu Deus do céu. Como o intuito do vídeo é reaplicar, isso aqui, gente, antes do baking, tá? Tinha baking na época, não tinha pó solto também, foi uma coisa assim... Era esse pó aqui que tinha... Meu Deus, eu tô olhando aqui, mas era bem isso mesmo, assim, que a gente saía com a cara bem mate, assim... Olha o efeito esbranquiçado vindo aí. Era isso, assim, não tinha muito essa dimensão no rosto. Depois a gente tentava consertar com contorno e bronzer, no qual realmente na época, quando eu comecei, né, a seguir Jaclyn Hill, Camila Coelho, eu também não sabia a diferença de contorno e bronzer na época, entendeu? Eu lembro que o primeiro que eu tive acesso, novamente, aquela coisa, né, você não tem dinheiro. Aí eu comecei a dar monitoria, eu tinha um dinheirinho. Eu não tinha contas a pagar, entendeu? Outras coisas. Eu gastei o quê? Na MAC. E aí eu comprei o quê? Harmony da MAC. Dá pra ver aí. E aí eu não lembro com que eu passava isso aqui, porque eu lembro que eu não comprei o pincel.
Eu tinha um pincel que lembra muito esse aqui, não é esse. Ele, vocês vão lembrar, porque o de olho eu tenho. O de olho eu tenho. Ele tinha um cabo igual esse, da Avon. Eu tinha um pincel desse, que era, pensa, nesse cabo aqui, vocês vão lembrar? Da Avon, era o único da revista, assim, tinha um gordão de pó que eu também tinha e esse aqui. Era isso que eu tinha, gente. E aí eu acho que eu passava era tudo com ele, entendeu? O Harmony, o blush, e vai ter que ser. Não tinha muito, assim, uma coisa. E aí eu lembro que eu aprendi no tutorial a fazer a boca assim. E passava assim. Zero técnica, zero formato de rosto, mas era... Assim, errado não tá não, sabe? Mas era uma coisa mais assim, aquele primórdio, né? Era bem isso. E ficava mais espesso mesmo, uma coisa meio... Eu lembro que passava-se aqui na lateral já, isso eu lembro. Ó. E eu lembro que a Camila Coelho fazia muito contorno no nariz. Mas isso aí foi algo que, como eu não tinha cremoso, essas coisas assim, eu não lembro, eu não vejo nas fotos, eu já fazia muito, sabe? Até mesmo porque o meu nariz não era assim, o que mais me chamava atenção e me incomodava. Ah, eu tinha esse pincel aqui também. Eu tinha essa dupla de pincel de um kit que eu comprei em 2010. Eu lembro que eu comprei da Bare Minerals nos Estados Unidos, na Macy's, assim, vendedora super me vendeu. E era bom produto, e esses pincéis aqui eu já tinha na época. Aí eu não sei se eu usava, eu acho que talvez eu usava um pra contorno, o outro eu deixava pra blush, o que era mais ou menos? Não sei, eu sei que esse aqui era pra pó mesmo que eu usava, assim. Eu lembro que às vezes eu acho que a gente pegava o pó assim com o pincel, né, e passava, mas era essa coisa bem matizona assim. Antes de eu aplicar o blush, eu vou pôr essa foto aqui. Essa foto é de 2008, se não me engano, assim, 2009 no máximo, porque Abadá. Pelo Abadá eu lembro, assim, axés, as micaretas e tal. Aí vocês vão falar que claramente eu tive uma época que eu gostava do blush chinelada. Ou era só nessa foto, eu espero que seja só nessa foto. 5 quilos de blush, não posso julgar mais a nova geração, porque eu também tenho essa foto, meu Deus do céu. E aí o que agrava? Que eu olho assim, principal coisa além desse blush exagerado. Eu não tinha sobrancelha. E aí eu não passava nada na sobrancelha. Gente, cadê a minha sobrancelha nessa foto? Meu Deus. Não tinha iluminador nessa época, eu tenho certeza. Eu tô tentando ver do que era o brilho dessa época. Essa época aqui, essa foto eu não tô tão branca, por quê? Ainda não tinha internet, era aquelas diquinhas de revista, então pelo que eu tô vendo aqui, não sei o que eu passei na minha cara não. Muito provavelmente não tinha uma base, assim, não era uma coisa olhando aqui. Não sei o que era, tá? Mas, olha, o olho fundo, você vê que não tinha um corretivo, acho que era um pó que tava embaixo. E aí ele também já saiu um pedaço e o blush ficou ali firme e forte. Aí de blush, gente, esse aqui eu guardo no coração, cadê ele? Porque ele não foi muito famoso, foi indicação no meu intercâmbio lá nos Estados Unidos, que ele chama Peach Twist. Ele realmente era maravilhoso, provavelmente nessa foto de 2008 não era esse que eu tava usando, porque eu fui em 2010. Mas aí em todas as outras fotos eu acho que era esse, porque eu só tinha esse blush aqui. Depois, lá pra 2013, aí com os meus salários, né, que faz um estágio aqui, um negócio ali que eu fui comprando outras coisinhas da MAC, tipo o Peach Twist, esse aqui, o Peaches, aliás, esse aqui foi indicação da Camila Coelho, eu lembro. Tinha vários que ela usava, mas esse foi um dos que eu mais amei. Mas eu preciso tentar usar esse aqui, gente, pra ver qual é que é. E aí eu vou usar o mesmo pincel pra gente seguir esse intuito de que a gente passava 1000 coisas com o mesmo pincel. O meu tá recompactado aqui, gente. Não sei a quantas anda. E aí também não sei como é que era muito essa técnica que a gente passava o blush. Eu acho que era só assim mesmo, assim, não tinha muito. Era bochecha e arrastava. Tá vendo? O glow lá dos antigamente, eu lembro que naquela época eu usava era aqueles blushzinhos assim, da Avon mesmo. Nossa, gente, olha isso aqui. Pera aí, gente. Pera aí que deu claramente muito ruim. Vamos vir aqui com pó pra corrigir. Isso aqui a gente passa mais um pouquinho do pó. Era aqueles blushzinho, sabe? Ou era da Natura ou era da Avon que usava. E aí tinha blushes com brilho na época. Eu acho que é daí que vem o glow. Porque iluminador em 2008 com certeza não tinha, isso eu lembro. Vocês lembram também, né? Ai, gente, olha, pesando 5 quilos aqui já. Mas é isso, né, gente? Porque antes a pele era boa, não tinha linhas. Mas agora é isso. Sobrancelha não tinha nada, claramente, eu só vou dar uma escovada aqui, vai ficar muito triste isso, gente. Depois eu preencho
pra época que começou aquela coisa muito marcada, no qual eu nunca gostei muito, tá? Todas as fotos que eu tenho com a sobrancelha muito marcada, eu arrependi depois. 2 foram em maquiador que eu fui, tentei tirar e não deu certo, mas enfim. Foi uma fase também, mas vocês podem ver nessas minhas fotos aí que eu não tinha sobrancelha e também não fazia nada na sobrancelha. Depois da gente finalizar, isso daqui, gente, só pra mencionar, isso aqui eu fui ter muito depois. Bahama Mama e o Hoola, esse aqui eu comprei em 2017, então assim, é pós essas minhas fotos ali. Não tinha, tá? Eu lembro que o que eu tinha mesmo era o Harmony e um blush da MAC, no qual eu já tinha muito, arrasei, que foi o que eu gastei com, assim, sei lá quanto que eu ganhava, uns 400 reais da monitoria que eu fui lá no shopping. Nossa, não esqueço, foi tão legal. Ó, e o Bahama Mama, não lembro, acho que comprei em 2017 também na viagem, mas não lembro assim exatamente. E a Naked 2 eu já tinha, por quê? Eu tinha uma amiga que foi pros Estados Unidos, muito amiga, e eu pedi pra ela, e ela trouxe pra mim, lógico, né, eu paguei, eu lembro, acho que era 50 dólares. Na época, uma coisa assim, 50 dólares, 30 dólares, não lembro. Mas enfim, aí eu dei o dinheiro e ela trouxe pra mim. Por quê, gente? E aí, na época, Lilian, olha pra vocês verem a falta de conhecimento. Na época, essa aqui tinha a Naked e a Naked 2, não tinha nem a Naked 3, tá? Pra vocês terem uma noção. E aí, essa aqui era o mais lançamento, então eu quis ela. E a Camila Coelho tava no momento postando mais tutorial com ela. Obviamente a primeira Naked ia me valorizar mais, mas não tinha noção, não tinha isso desse tom me valoriza, aquele não me valoriza. Não tinha muito isso não, né? Ninguém pensava nisso. E aí, esse eu tenho, tá, gente? Tá guardadinho aqui. O pincel que veio nessa paleta. E eu preciso elogiar a Urban Decay, porque isso aqui começou a ensinar a gente, porque a gente só tinha aqueles quartetinhos preto, branco e 2 cor cintilante, nada a ver, não era o suficiente pra fazer um esfumado, ou aquelas paletas com 1.900.000 cores que você também não tinha pra que ter tanta cor, você não sabia usar, não tinha uns tonzinhos de marrom pra esfumar. A Urban Decay começou a educar a gente, né, a fazer. Essa aqui não, gente, essa aqui foi muito triste, a outra Naked era melhor, só tinha esse tom aqui de esfumar, no qual eu usava ele em todas as maquiagens, porque de paleta assim chique que eu tinha, ou eu usava essa, ou eu usava aquelas coisas nada a ver, que a paletinha, aquele quartetinho da Avon. Então quando eu ganhei essa, ganhei não, né, eu pedi pra comprar, eu só usava ela em todas as minhas makes. E aí, esse pincel aqui, gente, ele é bem ruinzinho, tá? Olha, mas vou fazer com ele. E aí, olha essa beleza aqui, esse cinza, e aí eu lembro que eu aprendi com Camila Coelho, faz isso aqui, mas não era muito bem esfumado o negócio. Gente, olha esse cinza. Ai, ai. Era isso. E aí, mesmo a paleta tendo várias cores, a gente não usava muito não, né? E como eu vou reproduzir assim, bem no começo, porque depois a gente foi aprendendo a usar o resto, né? Mas olha bem essas fotos aí e repare bem que tá todo mundo menos igual. O que varia é a quantidade de sombra, é mais branco ou mais preto, é isso que varia. E antes, gente, dessa paleta aqui, não tinha nem esse passo aqui, se você for parar pra pensar. Era preto e branco no olho. Ah, inclusive eu tô com essa blusa aqui, que é uma blusa bem antiga, desde a minha época de balada, que ela tinha um super colar. Repare, gente, essa fase de colares de pedra. Meu Deus. Tinha um negócio aqui que eu tirei, porque a blusa é maravilhosa. De altíssima qualidade. Foi quando eu também comecei a fazer estágio, assim, já tinha um dinheirinho. E eu tirei o colar e dá super pra usar até nos dias de hoje. Mas o que são, repara que a saia de bandagem, é porque o foco do vídeo é na maquiagem. Essa saia de bandagem, todo mundo tinha uma. Esses colares, umas cores neon, nada a ver, meu Deus. E aí eu não lembro nem com o que a gente passava o preto. O que eu já vou fazer aqui com vocês é a sombra mais clarinha. E aí eu vou usar essa aqui que tem brilho, porque a gente pode ver ali que a gente gostava de uma sombra branca com brilhos. E em vez de passar, gente, depois, quando a gente começou a aprender, a gente viu que era uma coisa mais fininha. Mas antes não, a gente passava um trem dessa largura aqui quase do pincel inteiro, branco aqui. Gente, era muito branco a sobrancelha, assim, tá vendo? E passava ponto de luz, vocês veem que eu gosto, né? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na maquiagem, que eu uso até hoje. Mas era essa coisa, assim, bem branca, tá? Assim, ó, e passava na metade do olho. E aí eu não lembro, acho que eu usava esse pincel aqui mesmo. Umedecer sombra também não lembro disso não, tá? Foi muito depois que a gente foi aprender essa técnica. Mas, ó, também não tem necessidade, né, de umedecer esse branco, porque é mais intensidade no quê? Enfim, vou vir com essa bordinha aqui pra esfumar. Acho que a gente não esfumava muito na época não, né, que a gente pode ver que não tinha muito um... Aí eu vou vir com esse meu pincelzinho aqui da Avon. Ó,
Esse aqui, nossa. E aí, Lilia, vai vir com uma sombra intermediária? Não, a gente já tacava ali logo um preto. E aí eu falar pra vocês, um dos melhores pretos que eu já usei na minha vida. Eu mantive essa paleta durante anos, até pra atendimento, porque é o melhor preto, assim, um preto muito bom mesmo. E aí a gente aplica aqui no canto externo. E aí tinha uns puxados. Isso aqui me lembra muito o Beijo do Vampiro, que foi bem antes, mas a gente seguiu com essa tendência por muitos anos, né, gente? E aí, é isso aqui. Nessa época aí, eu já tinha aprendido a esfumar com o meu outro pincelzinho, mas também não era um... Olha. Ai, gente, que coisa, hein? Vou esfumar essas bordinhas aqui. E aí no olho aqui, vou vir com esse aqui já pra não subir demais. Tem algumas variações da make, mas eu lembro que o preto era bem concentrado, assim. Gente, pior que era isso mesmo, tá? Preto e branco. Meu Deus do céu. Claramente a gente não pode julgar essas tendências novas, porque olha as coisas que a gente usava. Tentar dar um acabamento aqui que tá... Ó, vocês estão vendo que esse preto era bom, né? Olha isso aqui, o tico que eu passei. Vários tons lindos na paleta, gente. Depois eu aprendi a usar, mas a gente tá olhando aqui essas fotos quando tudo era mato. Graças a Deus que não tinha qualidade boa, né? Imagina ver essas makes aí, igual vocês estão vendo aqui. Com luz, né? Uma ring light. E aí mancha mesmo, gente. Porque o preto, mesmo de alta qualidade, tá faltando um marronzinho aqui pra dar um acabamento. Só que aí eu preciso voltar, porque claramente o branco aqui, gente, nas fotos, você pode ver que ele tem essa evidência. Tá vendo? Desse branco embaixo da sobrancelha. Tem algumas makes aí que eu já tinha aprendido a usar o preto embaixo, né? Que era aí, realmente, eu acho que essa aqui é 2014... Por volta disso aí, né, gente? Gente, nossa senhora. O acabamento, eu tô vendo aqui, eu tô pondo aí pra vocês. O acabamento embaixo, assim, era triste, né? Enfim, antes da gente prosseguir aqui, uma coisa, antes mesmo da gente fazer esse olho aqui, era o famoso lápis de olho, né, gente? Eu já vou tacar ele aqui. Vou usar os que eu tenho aqui. Eu nem lembro qual que é mais preto, se é esse aqui. Eu lembro que teve uma época que a Natura tinha um cajal famosíssimo, vocês lembram? Não tenho mais. E claramente eu usava nele todo. Eu não lembro se eu passava em cima. Acho que isso eu aprendi depois. Aqui eu já fiz o quê? Bagunça. Ó, como nas minhas makes eu já tinha aprendido isso aqui, eu vou fazer aqui de leve. E aí eu não sei por que eu esfumava isso aqui não, gente. Sinceramente, porque eu vou mostrar aqui pra vocês uma lembrança que eu tenho também, como eu gostava muito de delineado. Vou esfumar com esse trem aqui. Pode ser que era isso que eu usava, porque eu não sei o que eu usava. Uma das minhas conquistas que me marcou e logo depois eu já arrependi, porque quando eu conheci a Macrylan eu falei, poxa, por que eu gastei esse rim nesse pincel? Eu não sei o que a gente arrumava, ó. O que a gente arrumava pra corrigir a maquiagem, tá? Olha, que caiu o preto aqui, o que a gente fazia antes? Não sei o que a gente fazia, não lembro. Mas enfim, deixa eu... Aqui tá um pouco menos preto, né, gente? O mais igual, pelo menos... Meu Deus, não tem explicação. Peraí, deixa eu lavar minha mão aqui. Eu acho que eu vou ter que arrancar isso. A gente passava cuspe, eu acho, não era? Gente, as lembranças que eu tenho, assim, eu não sei o que acontecia. Porque eu tenho certeza que nessa época não tinha água micelar. Porque eu lembro quando Bioderma, as blogueiras começaram a falar, ficar famoso na internet. Água micelar da Bioderma que trazia importado, nem tinha no Brasil. Depois, quando chegou, era caríssimo. Então não era nem água micelar. Eu acho que era uma coisa assim, a gente passava um cuspe e limpava e depois tacava o pó por cima. Eu acho que era isso que a gente fazia. Meu Deus. E olha que eu sempre fui truqueira, desde a época de revista. Eu gostava de assistir Julia Petit, ela tinha um programa da penteadeira. Esquadrão da Moda ali, tentando pegar umas diquinhas com Vanessa Rosan, sabe assim? Vamos ver. Eu acho que era um pouco isso. E aí você volta com corretor. Vai ficar horroroso, gente. Lembrando que é porque eu tô tentando ser fiel, eu não faria isso. Eu viria com a água micelar, hidrataria novamente a pele com óleo. E a gente tirava mais ou menos, tá? A sujeira aqui. E aí, obviamente, eu vim com isso aqui por cima do pó, ficar mais pesado ainda. Mas é isso. Tentando ser fiel ao que a gente fazia antes. Vou passar aqui um pouquinho com o dedo, ó. E aí eu sujei essa esponja de preto. Ai, gente, posso roubar e vir com essa aqui? Porque eu não vou vir com a que tá ali, porque aí deve estar muito sujo aquilo ali de anos. Enfim, é o mesmo que eu tô vindo, tá? Só pra essa beautiful aqui.
Eu lembro que era muito isso, tá, gente? 15 quilos de pó. Mas calma que depois vai melhorar. Porque eu vou tirar todas as luzes. E aí, como era uma coisa meio escura, a qualidade das fotos era, né? Aí não ficava tão ruim assim. Ai, ai. Gente, delineado. Que não pode faltar, era a minha marca registrada. O delineado gatinho eu sempre usei. O que temos em comum em todas as minhas fotos, você pode ver desde 2002, era delineado. E era assim, Avon Natura, aquele que tinha um pincelzinho, no qual não tenho, né? Que tinha um tubinho assim e vinha com aquele pincel. Era o que tinha. E aí, eu lembro que depois... E aí o Black Track, eu acho que eu peguei ele muito com a Jaclyn Hill. E aí eu ia falar com vocês, aquisição também, que eu arrependi depois. É o único pincel da MAC que eu tenho que era pra fazer delineado, quando eu comprei o delineado em gel, porque eu gostava muito de delineado, que é o 208. Inclusive eu gosto mais do da Macrylan, porque ele é mais denso e ele é mais preciso que o próprio da MAC. Foi uma dica, isso aqui eu lembro, que eu peguei com a Jaclyn Hill, foi uma super conquista também, que eu investi esse dinheiro, tá? É o único pincel da MAC que eu tenho. Ah, eu tenho esse pincel aqui, que veio nesse mesmo kit. E eu tenho esse pincel aqui da Sephora também, que eu lembro que ele veio no kit que eu ganhei lá no meu intercâmbio, assim, uma coisa assim meio mini. Eu tinha isso aqui também, né? Pra que eu usava ele? Provavelmente tudo pra blush. Não sei, assim, exatamente. Vamos pro delineado, eu só vou... Gente, eu só tenho em caneta, tá? Ou as sombras líquidas, que é o que eu uso em atendimento. Vou usar esse aqui da Oceane. E aí, que eu fui aprender a fazer delineado, mas eu vou fazer antes, como eu tenho aí fotos minhas, eu não sei se vai dar pra ver, porque o ângulo também é uma coisa meio de longe, aí a qualidade de longe já tá ruim, você dá um zoom fica pior ainda. Eu lembro que eu fazia aqui, ó, o olho. Delineado eu sempre sabia fazer, só que o puxadinho eu não tinha uma técnica. Era literalmente, gente, um puxadinho. Assim, ó. Não tinha você conectar ele. Vou dar um zoom pra vocês, que eu não sei se vai dar pra reparar lá. E, gente, nossa, mas você sabia fazer delineado? É prática, gente. Eu não tinha muita técnica, mas eu saía, como eu falei pra vocês, muito. Na época de faculdade, eu sempre gostei muito de dançar. Tinha um grupo de amigos que era bem festeiro. Então eu fazia isso com frequência, fui melhorando. Então você pode ver que uma das poucas coisas que prestava na minha maquiagem era o delineado. Tirando isso aqui, que era curtinho, ó. Assim, e alguns era na direção errada, não era na direção que valorizava. Mas isso aqui eu sempre fazia. E falta o acabamento aqui abaixo. Mas era isso aqui, gente. E aí é aquela coisa que a gente usava um preto, então às vezes não dá pra ver, principalmente na qualidade da câmera, que eu tava de delineado. Dá pra ver pelo começo, né? Em cima do branco. Mas é um fator em comum em todas as minhas maquiagens, eu tava de delineado, assim. Gente, essa jaqueta verde, assim, tá me roubando a cena. O que que eu tava na cabeça com essa jaqueta verde, gente? Meu Deus do céu. Mais até que o batom da Noninho. O batom da Noninho com uma jaqueta verde. Olha, gente, olha essa foto aqui. Todo mundo de neutro, eu com essa jaqueta verde. Da onde que eu tirei essa jaqueta verde? Essa blusa que eu tô usando embaixo é da Zara. Eu tenho ela até hoje. Ai, ai, gente. Aqui foi até bom que ficou um pouco mais grosso, que eu falar, limpar. Eu acho que quando dava errado, a gente literalmente fazia isso aqui. É o que eu me lembro, assim. De máximo, era bem isso, assim. Era uma mistura disso com o dedo. Aí também não sei se voltava, acho que era com pó ou com corretivo. Também não sei se a gente tinha já esse conhecimento, né? De voltar com isso. E aí, gente, eu não lembro quando que eu descobri Curvex, mas eu lembro que eu uso Curvex há muito tempo. Eu tinha um Vagabundex, assim, que eu sempre usava, mas como eu não lembro quando, hoje eu vou fazer isso com vocês, de passar máscara de cílios sem Curvex. E aí, o que eu lembro de máscara de cílios, isso aqui, gente, depois que a gente descobriu o Maybelline nos primórdios do YouTube. Era tipo, Avon, tinha uma muito famosa, Choque, se não me engano. Era Avon. Também acho que não existia muito a prova d'água. Era Avon e Natura. A que eu lembro é essa Choque, eu acho que da Avon. E aí depois veio essa aqui, né? E também não tinha muito essa preocupação, assim, de cílios que a gente tem hoje. Se parar pra ver, meus cílios estavam... Como eu já não tenho, né, muitos cílios, eu passava um tico e era isso aí que tinha pra hoje. Hoje eu vou passar um pouquinho mais, ainda mais que eu tô passando Curvex, que é pra ver se dá uma melhorada nessa situação aqui. Deixa eu ver se eu passava máscara de cílios embaixo, porque não lembro, espero que sim. Vamos ver se tem uma foto mais de perto. O bom é que o preto, ele chama tanta atenção que não dá pra ver esses detalhes. Mas igual nessa aqui, eu acho que eu passava já. E essa foto é velha, hein? Aqui eu já tinha passado um trem na sobrancelha, olha. Aqui eu já tinha começado
As mais velhas, a gente pode ver que não tinha um negócio na sobrancelha. Acho que eu fui descobrir sobrancelha talvez lá pra 2014. Não, 2014 acho que começou a época da sobrancelha muito tchan. Aí eu comecei a passar algo no qual, assim... Foi aí quando a gente descobriu o quê? O WhatsApp da Benefit, quando ele viralizou. Foi aí que eu acho que eu comecei a dar uma moral pra sobrancelha. Gente, eu lembrei de uma coisa que agora, que fazia muito que eu preciso fazer com vocês. Vou fazer só com a sujeirinha, que é pra não avacalhar, vou pegar um tico de nada. Eu acho que a gente fazia muito isso aqui, ó. Essa cara assim. Pra passar. Veio aqui um flashback aqui. Não era um negócio assim? Vocês faziam isso também? Ou era só eu e minhas amigas? Ai, gente. Mas o pré, o esquenta, o arrumar junto era muito legal. Muitas das vezes era até mais legal que a própria balada, a própria festa. Era você ali com as suas amigas se arrumando. Aquela coisa assim, zero biossegurança, todo mundo usava tudo, misturava uma saliva, um treco assim. E aí eu quero fazer uma abertura aí nos batons. Gente, eu nunca gostei de batom vermelho, salve. Salve quando o Rubiu virou uma febre. Essas fotos aí que eu tô de batom vermelho foi quando eu comprei o Rubiu. Aí fiquei apegadíssima. Aquela fixação, aquela boca esturricada. Aí você pode ver apegadíssima. Obviamente compartilha com as amigas, né? Você pode ver que eu não tava de batom vermelho sozinha. Gente, olha aí, batomzinho vermelho. Pelo menos não tá torto. Mas contorno labial também era uma coisa assim. Eu lembro que eu fui comprar um contorno labial por causa da Kylie Jenner, que viralizou o Soar. Vocês lembram? Foi o primeiro contorno assim que me veio na mente aqui. E aí eu tenho aqui meus batons de estimação da MAC, tá? Pra gente relembrar. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Óbvio que eu vou passar o Snob, porque assim aqui, né, gente? Olha isso aqui. O que é isso? Vamos lá já arrematar essa maquiagem. Não vou hidratar os lábios, porque não tinha muito essa preocupação. Gente, a cor desse batom não tem explicação. Não tem, gente, explicação uma coisa dessa. Ele é até meio lilás. Ou vontade de tacar um marrom, um iluminador e um fix aqui pra tirar essa cara de pó e esse batom arrancar, né? Que esse batom não tem o que fazer pra salvar ele. Beautiful, ó. Gente, meu Deus do céu. Nossa, olha eu tentando soltar o cabelo pra ver se dá uma salvadinha assim. Ai, ai, mas vamos lá. Quem lembra dele? Fleral Fabulous. Bruna Marquezine acho que viralizou esse, que ficou nas revistas, tinha print, fizeram dupes dele, vocês lembram? Custei a comprar esse batom aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo dos batons, assim, em fotos. Tô querendo, né, um post. Enfim. Aí o Rubiu, que eu falei pra vocês, o batom mais seco, que gente, não tem justificativa, mas realmente ele não saía, assim, uma vez eu lembro direitinho que a gente foi dormir na casa da minha amiga, e aí eu acordei de batom, e o povo ficou assim, como assim? A gente, aquela coisa meio assim, todo mundo na casa da amiga tirar a maquiagem, um beijo, ninguém tirou, todo mundo deitou lá, e aí a gente acordou e eu tava com esse batom. Ele é até difícil de passar, de tão seco que ele é. Eu não sei se ele foi reformulado, tá, gente? Agora, pra mim, tem um que é pior que o Snob. Que febre foi essa, gente? Desse heroíne Halloween aqui, gente. Isso aqui é muito Halloween. Não, não tem justificativa. Não tem justificativa eu ter comprado um batom da MAC nessa cor, que nunca foi, né, um batom da MAC, uma coisa assim. E aí esse aqui não foi muito famoso, não. Foi médiozinho, só o Viva Glam da Lady Gaga, que ele já é um... Até inclusive a cor dele me valoriza mais do que o Rubiu. Mas o Rubiu era o famoso, né? E é isso. E aí o que eu tenho até hoje, que era famoso na época, Velvet Ted, mas famoso não nessa época. Bem depois que Nude, né? Camila Coelho foi lá fazer ele ficar conhecido. Porque antes era isso aqui, ó. Era essa coisa aqui, Beautiful. Gente, eu vou tirar umas fotos primeiro antes de passar o iluminador, porque era essa a make. Só que aí, vamos lembrar que a qualidade era ruim e aí a gente saía à noite. A minha geração era uma coisa assim que 10 horas da noite a gente ainda tava fazendo pré. Eu tinha muita saúde pra virar à noite, gente. Assim ficou ótimo, ó, a maquiagem no escuro. Que era uma luz meio assim, olha. Você olhando aqui agora pessoalmente, claramente tá marcado aqui. Tá assim, que eu não tenho mais a minha pele de 18 anos, de 20 anos. Né, a gente já tem umas linhas aqui, tá uma coisa mais esturricada. Mas era bem isso, né, gente? A maquiagem.
salvo aí algumas variações, vocês viram, às vezes trazia o preto mais pra dentro, mais pra fora, mas era essa variação, né? Tons de preto e branco. E eu espero que vocês tenham gostado e se divertido comigo, porque apesar de claramente não achar bonito, foi muito nostálgico, assim. E vocês podem ver que eu tenho uma história aí com a maquiagem que eu gosto muito. Tem itens de maquiagem que tem valor sentimental pra mim, de conquista, assim. Raramente eu era aquela pessoa, não, vou trabalhar, dava aula, dava monitoria, dava aula particular, gastava lá em maquiagem, tudo em maquiagem. Mas tem um valor sentimental e boas lembranças, não é mesmo? Inclusive eu mandei pra minhas amigas pedindo autorização pra eu pôr as fotos aqui. A gente tá chorando de rir, gente, mas boas memórias, boas memórias. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nostalgia. E não tenho mais o que falar, gente. Isso aqui, vou tirar essas fotos. Acho que eu vou passar um por um desses batons, tirar uma foto pra eu já reaproveitar essa maquiagem. E aí deixa nos comentários abaixo que eu posso fazer em formato de post, talvez, né? Talvez seja interessante. Um beijo e até o próximo vídeo.